O momento que mudou tudo, quando o preconceito encontra a realidade. Quantas vezes o preconceito cega nossa percepção da realidade, até que a verdade se revele de forma tão contundente que não há como ignorá-la? Esta é a história de Marcus Thompson, um agente especial do FBI que, em uma tarde comum de terça-feira, vivenciou um dos episódios mais reveladores sobre como os estereótipos raciais ainda permeiam as instituições de segurança pública americanas. O sol de outubro em Detroit pintava as ruas com uma luz dourada, quando Marcus estacionou seu sedã preto em frente ao pequeno mercado da 8th Street. Vestindo um terno azul marinho impecavelmente cortado, gravata discreta e sapatos de couro que refletiam anos de disciplina militar, ele carregava consigo não apenas a autoridade de 15 anos de serviço no FBI, mas também o peso invisível de ser um homem negro em uma posição de poder numa América que ainda luta contra seus próprios fantasmas. Marcus havia parado apenas para comprar um café antes de seguir para uma reunião crucial sobre uma operação antidrogas que vinha coordenando há meses. Especialista em crimes organizados, com mestrado em criminologia pela Universidade de Michigan e fluente em 3 idiomas, ele era reconhecido pelos colegas como um dos agentes mais competentes de sua unidade. Mas naquele momento, caminhando em direção ao mercado, ele era apenas mais um homem negro aos olhos de quem ainda não conhecia sua história. Ei, você que está assistindo, me conta aí nos comentários de onde você está falando e qual foi a história que mais te marcou aqui no canal. Quero saber sua opinião sobre essas situações que, infelizmente, ainda acontecem no nosso dia a dia. Foi quando o oficial James McCarthy, um policial com 22 anos de experiência nas ruas de Detroit, notou Marcus descendo do carro. McCarthy, um homem de 51 anos, veterano do exército e conhecido no distrito por sua abordagem, digamos assertiva, observou atentamente cada movimento. Para ele, um homem negro bem vestido em um carro caro em plena tarde, numa área que havia registrado alguns furtos recentes, era, no mínimo, suspeito. Suspeito. Essa palavra carrega tanto peso quando aplicada de forma seletiva. McCarthy havia deixado passar dezenas de homens brancos em situações similares naquela mesma semana, mas algo na sua percepção condicionada o fez focar inteiramente em Marcus. Era o racismo estrutural operando em sua forma mais sutil e, ao mesmo tempo, mais devastadora. A suspeição automática. Marcus percebeu o olhar. 15 anos no FBI haviam lhe ensinado a ler linguagem corporal e a detectar tensões antes mesmo que elas se manifestassem verbalmente. Ele conhecia aquele olhar. O havia visto direcionado a ele em aeroportos, shoppings, restaurantes caros. Era o olhar que questionava silenciosamente: "Você pertence aqui?" O agente especial continuou caminhando, mantendo os movimentos naturais e as mãos visíveis. Protocolo básico que havia se tornado instinto após anos lidando com situações potencialmente voláteis. Mas McCarthy já havia tomado sua decisão. "Ei, você aí?" A voz cortou o ar com a autoridade típica de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamentos. "Pare onde está e coloque as mãos onde eu possa vê-las." Marcus congelou. Não de medo, mas de uma frustração profunda e familiar. Aquele não era seu primeiro rodéu. Respirou fundo, ergueu as mãos ligeiramente e se virou lentamente para encarar o policial. "Existe algum problema, oficial?" A voz de Marcus era calma, controlada, mas carregava uma autoridade natural que fez McCarthy hesitar por uma fração de segundo. "Estou investigando alguns furtos na área. Preciso ver sua identificação." McCarthy se aproximou, a mão direita repousando casualmente no coldre, enquanto mantinha a postura intimidadora que havia aprendido em décadas de policiamento. Claro, Marcus moveu-se deliberadamente devagar, cada gesto calculado para não gerar mal-entendidos. "Vou pegar minha carteira no bolso interno do paletó." Enquanto Marcus alcançava sua identificação, uma pequena multidão começou a se formar. Pedestres curiosos, comerciantes locais, algumas pessoas com celulares já apontados na direção da cena. Em 2024,
Qualquer interação policial tinha potencial para se tornar viral, e todos sabiam disso. Devagar, McCarthy mantinha o tom autoritário, mas algo na postura de Marcus, a confiança tranquila, a dicção perfeita, a qualidade do terno, começava a plantar sementes de dúvida em sua mente. Marcus abriu a carteira com movimentos precisos. Primeiro, apareceu a carteira de motorista. McCarthy a examinou rapidamente. Marcus Anthony Thompson, endereço em Bloomfield Hills, uma das áreas mais nobres de Detroit. Sem antecedentes, sem restrições. Mas isso não era suficiente para acalmar a suspeição. Mais alguma identificação? McCarthy perguntou, embora a lei não exigisse mais do que a carteira de motorista em uma abordagem de rotina. Foi então que Marcus, com um movimento fluido e controlado, revelou o que estava logo atrás da carteira de motorista. Seu distintivo dourado do FBI. O mundo pareceu parar por 3 segundos eternos. O metal dourado brilhou sob o sol de outubro com uma autoridade que transcendia qualquer hierarquia local. Federal Bureau of Investigation. As palavras gravadas não eram apenas um título, mas uma declaração de poder que redefinia completamente a dinâmica daquela interação. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Temos histórias incríveis como essa toda semana, e sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo esses conteúdos importantes para vocês. A transformação no rosto de McCarthy foi instantânea e devastadora. A cor fugiu de suas bochechas, como se alguém tivesse drenado toda a confiança de seu corpo. Os olhos se arregalaram, a postura se curvou ligeiramente, e suas mãos, que antes repousavam com autoridade, agora tremiam quase imperceptivelmente. Agente especial Marcus Thompson, Divisão de Crimes Organizados. Marcus disse com uma voz que mantinha o profissionalismo, mas carregava um peso que fazia o ar ao redor parecer mais denso. Gostaria de explicar o motivo desta abordagem? McCarthy engoliu em seco. 22 anos de carreira policial, centenas de abordagens, dezenas de situações complicadas, mas nada havia preparado para esse momento de reconhecimento brutal de seus próprios preconceitos. Senhor, agente Thompson, eu estava... As palavras saíam fragmentadas, como se sua mente estivesse lutando para processar a nova realidade. Houve alguns furtos na área. Furtos. Marcus mantinha o tom calmo, mas havia uma precisão cirúrgica em cada palavra. E qual comportamento específico meu indicava envolvimento criminal? A pergunta pairou no ar como um espelho cruel. McCarthy sabia a resposta, mas não conseguia verbalizá-la. Não havia comportamento suspeito. Não havia nada além de um homem negro bem vestido saindo de um carro caro. E essa realização estava destroçando suas certezas internas. Eu pensei que... McCarthy tentava encontrar uma justificativa que não soasse preconceituosa, mas cada palavra o levava mais fundo no buraco que ele mesmo havia cavado. Marcus observou o policial por um momento, que pareceu se estender por horas. Ele havia vivido essa cena dezenas de vezes, mas nunca com os papéis tão claramente invertidos. Podia sentir o peso dos olhares dos curiosos, alguns gravando, outros sussurrando comentários. Sabia que sua próxima ação definiria não apenas como essa situação terminaria, mas também que tipo de exemplo ele daria para todos que estavam assistindo. Oficial McCarthy, Marcus disse, lendo o nome na placa do uniforme. Quantos homens brancos vestindo ternos e dirigindo carros similares o senhor abordou esta semana? A pergunta foi como um soco no estômago. McCarthy sabia a resposta. 0. E Marcus sabia que ele sabia. Senhor, McCarthy tentou formular uma resposta, mas as palavras se recusavam a sair de forma coerente. Esta é a 3ª vez este ano que sou abordado desta forma. Marcus continuou, sua voz mantendo o tom profissional, mas carregando uma autoridade que vinha não apenas do distintivo, mas de anos de experiência lidando com situações similares. 2 vezes era policial local, uma vez segurança de shopping. Curiosamente, sempre quando estou bem vestido e em áreas predominantemente brancas. A plateia improvisada havia crescido. Pessoas seguravam celulares,
Algumas comentavam em voz baixa, outras apenas observavam em silêncio. Marcos estava ciente de que cada palavra seria potencialmente analisada, dissecada, compartilhada. Ele precisava navegar entre a justiça pessoal e a responsabilidade institucional. McCarthy sentia o suor escorrendo pelas costas apesar da temperatura amena. Cada segundo de silêncio o fazia afundar mais profundamente na realização de que havia acabado de abordar um agente federal baseado puramente em estereótipos raciais. As implicações começavam a se materializar em sua mente. Relatórios disciplinares, investigações internas, possível suspensão, manchas permanentes em sua ficha. Agente Thompson, eu me desculpo profundamente. Eu não sabia. A voz de McCarthy havia perdido toda a autoridade anterior, substituída por uma vulnerabilidade crua. Não sabia o quê? Marcos perguntou, e a precisão da questão cortou através de qualquer possibilidade de subterfúgio. Não sabia que eu era agente federal? Ou não sabia que homens negros também podem ter profissões respeitáveis? A pergunta ecoou através da pequena multidão como uma pedra jogada em um lago calmo. McCarthy sentiu cada palavra como um tapa na cara. Não porque Marcos estava sendo agressivo, mas porque a verdade, quando confrontada diretamente, tem um poder devastador. Eu cometi um erro. McCarthy finalmente admitiu, sua voz quase um sussurro. Um erro terrível. Marcos estudou o rosto do policial por um longo momento. Podia ver além da humilhação momentânea. Via um homem confrontando, talvez pela primeira vez, os preconceitos inconscientes que haviam guiado suas ações por décadas. Era um momento de potencial transformação. E Marcos sabia que sua resposta poderia either reforçar o aprendizado ou gerar apenas ressentimento. Oficial McCarthy, Marcos disse, guardando seu distintivo de volta na carteira com movimentos deliberados. O senhor tem filhos? A pergunta pegou McCarthy desprevenido. Tenho, senhor. 2. Um garoto de 16 e uma menina de 12. E como explicaria para eles que você abordou um homem apenas porque ele era negro e bem vestido? A pergunta não era cruel, mas educativa, forçando McCarthy a visualizar como suas ações se traduziriam para aqueles que mais importavam em sua vida. McCarthy fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, havia lágrimas se formando. Eu não conseguiria explicar, porque não há explicação. Era a primeira resposta completamente honesta que ele havia dado desde o início da interação. Marcos assentiu lentamente. A honestidade é o primeiro passo para a mudança, oficial, mas não pode ser o único. Ele olhou ao redor, notando os celulares ainda gravando, as pessoas ainda observando. Sabia que esta cena seria compartilhada, comentada, analisada. Podia transformá-la em um momento de humilhação pública para McCarthy ou em uma oportunidade educativa para todos. Posso fazer uma sugestão? Marcos perguntou. McCarthy assentiu vigorosamente, claramente desesperado por qualquer forma de redenção. Nos próximos meses, o senhor vai notar seus próprios vieses. Vai perceber quando seus instintos o levam a suspeitar de alguém baseado apenas na aparência. Quando isso acontecer, pause, respire. Pergunte-se: eu faria a mesma coisa se esta pessoa fosse branca? Se a resposta for não, então não faça. A simplicidade da sugestão era devastadoramente eficaz. McCarthy assentiu, claramente absorvendo cada palavra. E uma vez por mês, Marcos continuou, quero que o senhor passe 1 hora trabalhando como voluntário em organizações comunitárias em bairros predominantemente negros. Não como policial, mas como cidadão. Conheça as pessoas como indivíduos, não como estatísticas ou suspeitos. Eu vou fazer isso, McCarthy disse. E pela primeira vez desde que o distintivo apareceu, sua voz carregava convicção genuína. Prometo que vou fazer isso. Marcos estendeu a mão. Então nos entendemos, oficial McCarthy. McCarthy olhou para a mão estendida como se fosse um presente inesperado. Apertou-a firmemente, sentindo não apenas o perdão, mas uma oportunidade de recomeço. Obrigado, agente Thompson. Obrigado por me dar essa chance. Marcos assentiu. Todos merecemos chances de crescer.
A questão é o que fazemos com elas. Enquanto a pequena multidão começava a se dispersar, alguns ainda comentando sobre o que haviam presenciado, Marcos finalmente entrou no mercado para comprar seu café. Mas a interação havia mudado algo na atmosfera da rua inteira. O proprietário do mercado, um senhor árabe de 60 anos chamado Ahmad, o cumprimentou com um respeito visível. "Agente, tudo bem? Vi o que aconteceu lá fora." "Tudo resolvido." Marcos sorriu, pegando um café grande e um muffin de blueberry. "Às vezes as pessoas precisam apenas de uma nova perspectiva." "O senhor foi muito elegante," Ahmad comentou enquanto calculava a compra. Poderia ter acabado com a carreira daquele policial, mas escolheu educá-lo. Marcos pagou e pegou o troco. Destruir é fácil. Construir é que requer verdadeira força. Enquanto saía do mercado, Marcos viu McCarthy ainda parado ao lado de sua viatura, claramente processando o que havia acontecido. O policial o viu e acenou. Não o aceno protocolar de um subordinado, mas o gesto respeitoso de alguém que havia acabado de aprender uma lição vital. Marcos acenou de volta e caminhou em direção ao seu carro. Sabia que aquela interação seria apenas uma gota no oceano das mudanças necessárias, mas também sabia que transformações verdadeiras acontecem uma consciência por vez, um encontro humano por vez. Gente, chegamos ao final de mais uma história incrível. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me contem nos comentários. Vocês já presenciaram situações parecidas? Como acham que devemos lidar com esses momentos? 3 meses depois, Marcos recebeu um e-mail inesperado. Era de McCarthy, anexando uma foto dele pintando uma sala de aula em um centro comunitário no East Side de Detroit. A mensagem era simples. "Primeiro mês de voluntariado concluído. Aprendi mais em 4 semanas do que em 20 anos. Obrigado por me mostrar um caminho melhor." Marcos sorriu ao ler a mensagem. Aquela tarde de outubro havia plantado uma semente que aparentemente estava começando a brotar. E talvez, apenas talvez, outras sementes similares estivessem sendo plantadas em outros encontros, outras conversas, outros momentos de escolha entre a hostilidade e a humanidade. A verdadeira mudança social não acontece através de grandes gestos ou declarações pomposas, mas através de milhares de pequenos momentos como aquele, quando alguém escolhe educar ao invés de punir, construir pontes ao invés de erguer muros e tratar cada encontro como uma oportunidade de plantar sementes de compreensão em solo, que até então havia conhecido apenas desconfiança. Marcos guardou o celular no bolso e voltou ao trabalho, sabendo que cada dia trazia novas oportunidades de usar sua posição, não apenas para fazer cumprir a lei, mas para ajudar a construir uma sociedade mais justa, uma conversa consciente por vez. Reflexão final. Esta história nos lembra que o preconceito não é apenas um problema individual, mas estrutural, e que a mudança verdadeira requer não apenas reconhecimento, mas ação consistente. Cada um de nós tem o poder de escolher como responder quando confrontado com nossos próprios vieses. Podemos nos defender ou podemos crescer. A escolha define não apenas quem somos, mas que tipo de sociedade construímos juntos. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada conosco. Compartilhe essa história, comente suas reflexões e vamos juntos construir conversas que realmente importam. Até a próxima.